Olá pessoal! Neste vídeo, nós iremos compreender como se dá o crescimento microbiano e como é o metabolismo dentro desses micro-organismos. Nós vamos ver as reações catabólicas, as reações anabólicas, as reações químicas das enzimas, a respiração celular e muito mais. Antes de tudo, é preciso compreender o conceito básico de metabolismo. Então, o metabolismo é a soma de todas as reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. Então, o metabolismo, ele obedece aí, ou ele pode ser visto como um balanceamento. Porque, veja só, ora ele vai liberar energia e ora ele vai requerer energia. Dessa maneira, o metabolismo ele pode ser dividido em duas classes de reações químicas. As reações catabólicas, ou apenas chamadas de catabolismo, ou de reações anabólicas, ou somente anabolismo. Então, para começar a entender a funcionalidade dessas reações, a gente vai começar a falar das reações catabólicas ou catabolismo. Então, as reações catabólicas são aquelas reações que são reguladas por enzimas que liberam a energia. Então, lembram quando eu disse que o metabolismo, ora ele libera energia e ora ele requer energia? Pois é, o catabolismo é a reação que libera a energia. A gente pode entender o catabolismo como a quebra de compostos orgânicos complexos em compostos orgânicos mais simples. As reações catabólicas, elas também são chamadas de degradativa, e em geral essas reações elas são hidrolíticas, ou seja, elas utilizam a água pelas quais as ligações químicas elas são quebradas. E também elas são exorgânicas, que significa que essas reações catabólicas elas produzem mais energia do que consomem. Nós temos aí como exemplo as células que quebram açúcares em dióxido de carbono e água. As reações anabólicas são reações que requerem a energia. Aí a gente consegue fazer uma distinção entre o anabolismo e o catabolismo. Eu falei para vocês que o catabolismo, as reações são reguladas por enzimas que liberam a energia. Já no anabolismo, essas reações são reguladas por enzimas que requerem a energia. Conseguiram distinguir uma das principais diferenças entre as reações catabólicas e as reações anabólicas? Daí também vem a ideia de que o metabolismo ele é balanceado, porque ora ele libera e ora ele requer energia. Nas reações anabólicas, vai haver uma construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, a partir de moléculas simples vai haver uma construção de moléculas mais complexas. No anabolismo, nas reações anabólicas, vai envolver reações de desidratação. Isso porque vai haver uma liberação muito grande do volume de água do micro-organismo. Já o catabolismo, como eu falei para vocês, ela vai ser hidrolítica porque ela vai utilizar água, já que ela vai, no anabolismo, ela vai liberar grande quantidade de água. Dessa maneira, as reações anabólicas são endorgônicos. Isso pelo fato de consumirem mais energia do que produzem. A gente pode citar como exemplo aí de reações anabólicas o que acontece na formação de proteínas a partir de aminoácidos. Aí acontece uma reação anabólica, a formação de ácido nucleico a partir dos nucleotídeos e a formação de polissacarídeos a partir de açúcares mais simples. Daí a ideia de a construção de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Na figura, a gente vai compreender como acontece o acoplamento do ATP nas reações anabólicas e catabólicas. A gente vai entender a figura começando pela parte inferior para a esquerda, onde moléculas complexas são quebradas, aí vai acontecer um processo catabólico, E vai haver a formação a partir dessas moléculas complexas de moléculas mais simples. Então, parte dessa energia, dessa quebra é transferida e captada no ATP, que está em destaque na figura aí no centro. E parte dessa energia que o ATP não vai usar, não vai captar, vai ser liberada em forma de calor. Agora, da parte superior para a direita da figura está acontecendo o processo de reação anabólica, onde moléculas simples elas se combinam
para haver a formação de moléculas mais complexas. O ATP e a parte de energia para essa síntese vai ser liberado em forma de calor, que é a parte de energia que ele não vai utilizar. Então, entendendo, o processo das reações catabólicas se dá quando essa energia ela vai ser utilizada para ver a formação do ATP, ou seja, um ADP mais um grupo fosfato e mais energia forma o ATP. Para acontecer o processo de reação anabólica, vai acontecer que um grupo fosfato terminal do ATP, ele vai ser retirado e vai haver aí a formação do ADP, que é o de fosfato de adenosina. Então, o ATP, ele forma o ADP mais um grupo fosfato inorgânico, porque esse grupo fosfato inorgânico, ele não vai ser ligado a nenhuma outra molécula, como vocês podem ver aí em destaque, esse P com um círculo vermelho e um tracinho aí do lado, significa que ele é um grupo fosfato inorgânico, e mais a energia. Isso é reação anabólica. Reação anabólica, quebra de ATP. E reação catabólica, a síntese do ATP. No interior das células dos micro-organismos, as enzimas agem como biocatalisadores, auxiliando assim a célula a desenvolver suas reações químicas, reações biológicas de maneira muito mais eficaz, mais rápida e com menos gasto de energia. Sendo que essa enzima ela não é consumida pela reação e ela reconhece o substrato através da sua forma tridimensional. O que seria o substrato? O substrato são nada mais nada menos do que as substâncias do qual essa enzima vai participar das reações. Sendo essa interação entre enzima e entre substrato um fator muito específico, ou seja, para cada tipo de substrato há um tipo de enzima envolvida no meio. É a relação chave-fechadura. A atividade enzimática pode sofrer variações de acordo com 3 fatores: temperatura, pH e concentração do substrato. Temperatura. Ao decorrer que a temperatura sobe, a enzima, que é a velocidade de reação, também aumenta, até que em certa temperatura, a velocidade da reação decai, ocasionando a desnaturação e a inativação da enzima. pH. A enzima da figura B está por volta do pH assim, ou seja, é uma enzima específica do meio ácido. Um exemplo de enzimas de meio ácido são as enzimas do estômago. Figura C. Concentração de substrato. Ao decorrer que a concentração de substrato aumenta, a velocidade de reação também aumentará, até que todas as enzimas estejam ocupadas. Só que, diferente dos outros fatores, a reação enzimática não decai, mas permanece constante. Havendo esses 2 destinos para o ácido pirúvico, torna-se importante delimitar as diferenciações. Na glicólise, o ácido pirúvico prossegue como uma molécula diferente, a acetil-CoA, para o ciclo de Krebs, já dentro da mitocôndria, pois a glicólise acontece no citoplasma. Já na fermentação, o ácido pirúvico perde gás carbônico e o produto final será etanol e 2 moléculas de ATP. A partir de agora, nós vamos compreender como acontece o mecanismo da ação enzimática. É preciso compreender a principal funcionalidade das enzimas dentro de um metabolismo, né? Então, a principal função é fazer a diminuição da energia de ativação das reações químicas. Então, para a gente compreender isso, compreender os eventos da ação enzimática, da ativação da ação enzimática, nós vamos estudar passo a passo a sequência de eventos dessa ativação na imagem a seguir. Agora a gente vai entender como se dá a sequência geral dos eventos na ação enzimática. A gente tem a figura da esquerda para a direita. Nessa primeira etapa, a gente vai ver aí que a superfície do substrato ele vai entrar em contato com a região específica da superfície que é chamada de sítio ativo, né? Essa região aí da enzima, da superfície da enzima, onde essa parte vermelhinha é o substrato e essa parte azul é a enzima, como está bem explicado na imagem. Em 2, o que é que vai acontecer? Um complexo intermediário ele é formado e ele vai ser chamado de complexo enzima-substrato. Ou seja, esse complexo aí ele vai ser intermediário, ele é temporário. Na etapa 3,
a molécula do substrato ele é transformado pelo rearranjo dos átomos existentes que se dão pela quebra da molécula do substrato ou por alguma outra combinação que há dentro dessa molécula no substrato. Em 4, as moléculas do substrato elas vão ser transformadas em produtos de reação, por produtos de reação, e vão ser liberadas da molécula da enzima, porque elas não se encaixam mais no sítio ativo da enzima. E em 5º, a enzima ela é inalterada, está agora livre para reagir com outras moléculas do substrato. Já na figura B, aí nessa parte inferior, a gente vai ver aí um modelo molecular de uma enzima, né? O sítio ativo da enzima ele pode ser visto como uma ranhura na superfície da proteína, né? E nessa parte direita a gente já vai ver o que a enzima e o substrato eles já vão se encontrar. Aí já quando remetendo à figura da imagem superior, aí na etapa 2 o substrato ele já vai se encontrar aí com a enzima, né? E a enzima ela vai mudar ligeiramente de conformação para se ajustar também na formação do substrato. A maioria dos micro-organismos oxida a molécula de carboidrato para sua obtenção primária de energia, pois quebrando a molécula de carboidrato, se tem acesso a uma das moléculas mais importantes para todos os seres vivos, que é a glicose. A energia obtida através da quebra da molécula de glicose pode ser obtida por 2 métodos, ou pela fermentação ou pela respiração celular. Respiração celular é o processo gerador de ATP, no qual as moléculas são oxidadas, e o aceptor final normalmente acaba sendo de moléculas inorgânicas. Dependendo do organismo, se ele for aeróbico ou anaeróbico, precisa ou não de oxigênio. O organismo aeróbico precisa de oxigênio, e já o anaeróbico não precisa da utilização de oxigênio. Respiração aeróbica, mais precisamente o ciclo de Krebs, consiste em uma série de reações químicas, que não é nada mais nada menos de que a liberação da energia armazenada na acetil-CoA, exatamente por etapas. A etapa 1, ela se inicia com a retirada da CoA da acetil-CoA, fazendo com que haja uma combinação do grupo acetil de 2 carbonos remanescentes com o ácido oxaloacético, e a adição do grupo acetil produz o ácido cítrico de 6 carbonos. A segunda etapa é apenas uma etapa de rearranjo, então fica a etapa 3 e a etapa 4. Nessas 2 etapas é onde ocorrem as oxidações, que no caso é a partir dessas oxidações que surge o NADH. E também acontece as descarboxilações, que são a partir daí que acontecem as liberações de 2 carbonos, né, que provém do ácido oxaloacético. E os carbonos que são liberados, eles acabam sendo liberados em forma de CO2. E as oxidações, elas geram o NADH a partir do NAD+. E na 4ª etapa é quando há a volta, né, a retomada ali da CoA ao ciclo, formando um composto succinil-CoA. Na 5ª etapa é a etapa ali de produção de ATP, né, que é a formação do ATP através da fosforilação em um nível de substrato. E também é nessa etapa que a CoA ela é removida do ciclo, né, fazendo com que aquele composto succinil-CoA se libere, formando um ácido succínico. Na 7ª etapa, também só são oxidações que acontecem, e na etapa 8 é onde ocorrem as oxidações finais, que geram NADH e converte o ácido málico ao ácido oxaloacético, fazendo assim com que o ciclo termine, né, e o ácido esteja pronto para participar de um novo ciclo. As coenzimas que foram reduzidas no ciclo de Krebs, que são o NADH e o FADH2, são as coenzimas mais importantes do ciclo de Krebs, porque são elas que possuem uma maior quantidade de energia. E essas energias elas precisam ser transferidas para o ATP, para poder dar continuidade ao processo de respiração celular. E esse transporte de energia ele vai acontecer através da cadeia de transporte de elétrons. Bem, a cadeia de transporte de elétrons
consiste em uma sequência de moléculas carregadas que são capazes de reduzir e de se oxidar. E enquanto os elétrons eles passam por essa cadeia, ocorre uma liberação de energia. E essa energia ela é utilizada no processo de quimiosmose de ATP. Bom, e existe algumas moléculas que são carregadas, né? Que fazem parte desse processo aí de transporte de cadeia de elétrons. Que são as moléculas flavoproteínas, citocromos e as umbibinonas. E esse processo de quimiosmose, ele ocorre quando a energia é liberada quando uma substância se move ao longo de um gradiente e é utilizada na síntese de ATP. E ela é responsável pela maior parte do ATP que é gerada. O processo de transporte de elétrons e a geração quimiosmótica de ATP, elas ocorrem através dos carregadores de elétron, que são organizados em 3 complexos, e os prótons H+ são bombeados através da membrana em 3 pontos. Na célula procariótica, os prótons são bombeados através da membrana plasmática, a partir do lado citoplasmático. Na célula eucariótica, elas são bombeadas a partir do lado da matriz da membrana mitocondrial. Para o lado oposto, o fluxo de elétrons é indicado com setas vermelhas. E por fim, temos um quadro que mostra o rendimento de ATP durante a respiração aeróbica procariótica de uma molécula de glicose. Temos a fonte e o rendimento em ATP. Glicólise, a oxidação da glicose a ácido pirúvico, 2 ATP. E o método foi de fosforilação em um nível de substrato. Produção de 2-NADH, 6 ATP. Fosforilação oxidativa na cadeia de transporte de elétrons. Temos a etapa preparatória, que é a formação de acetil-CoA, que produz 2-NADH, com o rendimento de 6 ATP, e o método foi a fosforilação oxidativa na cadeia de transporte de elétrons. Temos o ciclo de Krebs, com a oxidação de succinil-CoA em ácido succínico, com a produção de 2 de ATP, equivalente ao ATP fosforilação em nível de substrato. Produção de 6 NADH, com a formação de 18 ATP, fosforilação oxidativa na cadeia de transporte de elétrons. E a produção de 2 FADH, com a formação de 4 ATP, fosforilação oxidativa na cadeia de transporte de elétrons, com um total de 38 ATP. Mas esse total de 38 ATPs é só na cadeia de procariotos, né? Já na cadeia de eucariotos, o total de ATPs formados é de 36. Bem, agora a gente vai começar a apresentar sobre a respiração anaeróbica. E primeiramente, o que seria essa respiração anaeróbica? Vai ser aquela que não vai necessitar da molécula de oxigênio, ou seja, o aceptor final dos elétrons vai ser uma molécula inorgânica diferente do oxigênio. E aí, dependendo do procarioto, no nosso caso, as bactérias que a gente vai estar se referindo, é que a gente vai poder falar, especificar qual será o aceptor final desse processo. Bem, a gente tem como exemplo os bacilos e as pseudomonas, que vão utilizar o íon nitrito como aceptor final dos elétrons, gerando, por exemplo, como produto o íon nitrito, o óxido nitroso e o gás nitrogênio. Outro exemplo que nós temos são as bactérias chamadas desulfovíbrio, que vão se utilizar do sulfeto como aceptor final do processo delas, que vai acabar gerando como o produto desse processo o sulfeto de hidrogênio. E aí vai ser justamente essas bactérias que utilizam com o nitrato e o sulfato, por exemplo, como aceptores finais, vão ser essenciais para o ciclo de enxofre e nitrogênio na natureza. A quantidade de ATP ela vai variar de organismo para organismo, sendo que o rendimento dessa ATP nunca vai ser tão grande, mais elevado no caso, do que a respiração aeróbica. Ou seja, por consequência, os organismos anaeróbicos eles tendem a crescer mais lentamente do que os organismos aeróbicos. Bem, agora falando sobre a fermentação, ela vai ser um processo da respiração anaeróbica que pode ser definido como 1. Libera energia a partir de açúcares ou outras moléculas como aminoácidos, ácidos orgânicos, purinas, pirimidinas, entre outras. 2. Não requer oxigênio, como eu falei lá atrás. 3. Não requer a utilização do ciclo de Krebs
como eu vou falar um pouco mais lá na frente, que vocês vão ver isso, ou de uma cadeia de transporte de elétrons. 4. Utiliza uma molécula orgânica como aceptor de elétrons. 5. Produz somente uma pequena quantidade de ATP, né, menor do que quando há uma respiração aeróbica, porque grande parte da energia original da glicose permanece nas ligações químicas dos produtos orgânicos finais, como o ácido lático e o etanol, que são uma das coisas que a gente vai ver um pouco mais na frente também. Como vocês podem ver, esses micro-organismos, no caso as bactérias, elas podem fermentar vários tipos de substrato e o produto ele vai variar de acordo com as enzimas que estão presentes e ativas, o substrato e o micro-organismo, né? Ali na seta de cima, nós podemos ver o primeiro passo, que é a glicólise, que vai ser basicamente a quebra da glicose e a conversão da mesma em ácido pirúvico. No segundo passo, mais abaixo, nós temos as coenzimas reduzidas da glicose, ou NADH ou NADPH, que doam os elétrons deles e íons de hidrogênio ao ácido pirúvico, para formar um produto final da fermentação. Em B, aqui nessa tabela na horizontal, nós temos os produtos finais de várias fermentações microbianas, como por exemplo, as streptococcus, as lactobacilos e os bacilos, eles vão gerar o ácido lático. Outra que nós podemos citar é o Clostridium, que vai gerar o ácido butrídico, butanol, acetona, álcool isopropílico e o CO2. Essa Clostridium vai ser aquela bactéria que vai gerar o botulismo, aquela doença muito famosa. Bom, um processo bastante famoso e importante para os seres humanos de fermentação é a fermentação do ácido lático, que é feito por bactérias como o Streptococcus e o Lactobacillus. Essas bactérias e esse processo de fermentação do ácido lático, ele vai estar envolvido, por exemplo, na produção do iogurte a partir do leite, do chucrute a partir do repolho e das conservas de pepino. Entenderemos a partir de agora como acontece o processo de catabolismo dos lipídios e das proteínas. A começar pelos lipídios. A gente sabe que as gorduras são lipídios que são formados por ácidos graxos e glicerol. Os micro-organismos que produzem enzimas extracelulares, que são as lipases, essas lipases são enzimas que atuam sobre os lipídios, catalisando alguma reação química que essas moléculas elas possam atuar, participar. Então, essas lipases elas vão quebrar as gorduras em seus componentes. Quem são os componentes dos lipídios? Aquilo que eu já falei, ácidos graxos e o glicerol. Nessa figura a gente vê como acontece o catabolismo dos lipídios. É importante que a gente entenda que os componentes dos lipídios que já foram aí degradados pela lipase, glicerol e ácidos graxos vão ser metabolizados separadamente. O glicerol vai acontecer o quê? Ele vai ser convertido em dihidroxoacetona fosfato. Depois disso, ele vai ser catabolizado via glicólise e ciclo de Krebs, né? Na glicólise vai haver a formação do ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai sofrer uma descarboxilação. A coenzima ela vai se juntar ao acetil, formando o acetil da coenzima A, e aí vai acontecer o ciclo de Krebs. Para o componente dos lipídios ácidos graxos, ele não vai passar por essa conversão em dihidroxoacetona pela glicólise, formação do ácido pirúvico. Os ácidos graxos, eles vão sofrer uma beta-oxidação, e esses fragmentos aí de 2 carbonos que há, eles vão ser liberados, e cada vez que eles são liberados, formam acetil da coenzima A, que aí, após isso, vai ser catabolizado no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, ele é que vai ter ali a função de oxidar o glicerol e os ácidos graxos. Então, para que a gente possa compreender o processo de catabolismo das proteínas, é necessário primeiro saber que
As proteínas, elas são muito grandes para passarem pela membrana plasmática sem algum auxílio. É aí que entra as proteases, né, que os micro-organismos vão produzir. Essas proteases, elas são enzimas que ajudam a quebrar ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas por meio de uma clivagem proteolítica, né? Então essas proteases, elas vão quebrar as proteínas em seu componente, que são os aminoácidos. Porém, antes dos aminoácidos serem catabolizados, eles devem ser convertidos de forma enzimática em outras substâncias que possam entrar no ciclo de Krebs. Porque esses aminoácidos não podem entrar sem ser catabolizados dentro do ciclo de Krebs. Então, para que haja essa conversão, vai haver um processo chamado de desaminação, que consiste em um grupo amino de um aminoácido envolvido no processo ser convertido em um íon amino NH4+. E esse NH4+, esse íon amino, ele pode sair da célula por secreção e o ácido orgânico que sobra dessa desaminação pode entrar no ciclo de Krebs. Aí vai acontecer o processo da catabolização das proteínas. Nessa imagem, a gente vê como acontece o catabolismo das proteínas. Então, as proteínas, elas são degradadas pelas proteases, que são enzimas que quebram as proteínas em seu componente, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles se formam em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico aí, ele vai sofrer uma descarboxilação e aí junto a isso vai se juntar a coenzima A, que aí esse ácido pirúvico vai se transformar em acetil da coenzima A e aí vai iniciar o ciclo de Krebs, que também vai sofrer uma descarboxilação, que é a saída de CO2 da oxidação. E o ciclo de Krebs, ele vai oxidar essas proteínas, esses aminoácidos, que é o componente da proteína. É importante lembrar também, como eu já falei anteriormente, que a desaminação é um tipo de conversão, né, aí do aminoácido, vai converter esse aminoácido aí em NH4+. E além disso, a descarboxilação, a conversão por descarboxilação, como foi o que a gente viu aqui, e também a desidrogenação. Agora a gente vai entender como ocorre o crescimento microbiano. Sempre quando falamos sobre o crescimento microbiano, estamos nos referindo à quantidade desses micro-organismos e não sobre o tamanho deles, porque esses micro-organismos, eles crescem e se acumulam formando colônias. Por isso, o crescimento microbiano sempre está associado a uma população, que são as colônias formadas por esses micro-organismos. Temos também que levar em consideração alguns fatores que contribuem para o crescimento desses micro-organismos, tanto os fatores físicos quanto os fatores químicos. Nos fatores físicos, em primeiro momento, temos a temperatura. A maioria dos micro-organismos crescem nas temperaturas ideais para nós seres humanos. Porém, eles também têm a sua individualidade. Por exemplo, existem bactérias que elas são capazes de crescer em temperaturas altíssimas. É por isso que os micro-organismos são classificados em 3 grupos de acordo com a temperatura que eles preferem, sendo frias ou quentes. A gente vai conferir isso na imagem a seguir. Os micro-organismos que gostam de frio, ou seja, preferem temperaturas mais baixas, são chamados de psicrófilos. Já os micro-organismos chamados de mesófilos são aqueles que preferem temperaturas moderadas. Existem também aqueles micro-organismos que conseguem se reproduzir em uma temperatura mais elevada, ou seja, aqueles que preferem o calor. Esses são chamados de termófilos. Para a gente entender melhor, a figura ao lado vai mostrar essa velocidade de crescimento, onde o pico da curva vai representar um crescimento ótimo, ou seja, uma reprodução mais rápida. Observa que a velocidade desse crescimento vai decrescer rápido nas temperaturas que são apenas um pouco acima do ótimo. Já nos extremos dessa faixa de temperatura, a velocidade de reprodução é muito menor do que a velocidade da temperatura ótima. Ou seja, cada micro-organismo tem a sua temperatura de preferência e, assim, esse crescimento ele vai variar de acordo com a temperatura em que ele se encontra.
Ainda sobre os fatores físicos que contribuem para o crescimento desses micro-organismos, temos agora o pH. Sempre é bom lembrar que o pH sempre se refere à acidez ou à alcalinidade de uma solução. E a maioria das bactérias, elas crescem melhor em uma faixa estreita de pH próximo da neutralidade, ou seja, entre 6,2 até 7,5. Porém, existem algumas bactérias, chamadas de acidófilas, que elas são tolerantes à acidez, ou seja, elas podem crescer e se desenvolver em um pH menor que 4. Como último fator físico, temos a pressão osmótica. Os micro-organismos, eles obtêm os seus nutrientes através da água. Por isso, a água é tão importante para o crescimento deles. Eles têm, em média, de 80% até 90% de água em sua composição. Porém, quando uma célula microbiana se encontra em uma solução em que a concentração de soluto é maior do que dentro da célula, a água vai atravessar a membrana e se juntar a essa concentração mais elevada de soluto, o que vai gerar uma perda osmótica e também causar a plasmólise da célula. Já os fatores químicos estão relacionados a alguns elementos, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e fósforo. O carbono ele é considerado o esqueleto estrutural principal de uma matéria viva. Por exemplo, a metade do peso seco de uma célula é constituída por carbono. Além disso, existem também os outros elementos que auxiliam na síntese do material celular. Por exemplo, na síntese de proteínas é necessária uma quantidade de nitrogênio e de enxofre. E também na síntese de DNA e de RNA requer uma quantidade considerável de nitrogênio e de fósforo. Em relação ao oxigênio, vai haver uma grande variação. Por exemplo, existem micro-organismos que necessitam da presença do oxigênio para o seu crescimento e para a sua sobrevivência, que são chamados os aeróbios obrigatórios, e existem também micro-organismos que crescem na ausência do oxigênio, que são chamados de anaeróbios facultativos, entre outros exemplos e tipos de micro-organismos que vão depender da quantidade de oxigênio daquela cultura. Existe também o crescimento desses micro-organismos em biofilmes. Na natureza, raramente esses micro-organismos vivem em colônias isoladas de uma única espécie, como a gente pode ver em placas de culturas no laboratório. Eles normalmente vão viver em comunidades, que são chamadas de biofilmes, quando uma camada ela é formada envolvendo bactérias que vão se aderir a uma superfície e viver naquele local em comunidade. Como a gente pode ver na imagem ao lado, o exemplo de biofilmes, onde as correntes aquáticas elas vão se mover, como está mostrando aí na seta azul, entre os pilares de limo formados pelo crescimento das bactérias aderidas às superfícies sólidas, permitindo um acesso aí a nutrientes e uma remoção eficiente de produtos residuais bacterianos. Essas bactérias que são formadas individualmente do limo, elas podem se separar e se mover para novos locais. Um meio de cultura é um material nutriente que é produzido em laboratórios para o crescimento desses micro-organismos. Dessa forma, esse meio pode ser quimicamente definido, quando já se sabe a quantidade exata dos elementos utilizados naquela composição, e pode ser também um meio complexo, quando há um cultivo de bactérias e fungos, por exemplo, muito prolongado, como em um curso de laboratório, que vai ter um acompanhamento rotineiro. O crescimento de culturas bacterianas está relacionado a uma divisão bacteriana. Como eu falei no início do conteúdo, o crescimento desses micro-organismos sempre está relacionado a números e nunca a tamanhos. Por isso, a divisão bacteriana vai se dar através de uma fissão binária, que é o que a gente vai entender na imagem a seguir. Nessa imagem, a gente vai compreender como ocorre a sequência da divisão celular. Em primeiro momento, a célula ela se alonga e o DNA vai ser replicado, como vocês podem ver na imagem. Já no segundo momento, a parede celular e a membrana plasmática, elas vão iniciar a constrição, ou seja,
vai iniciar uma espécie de separação dessa célula. No terceiro momento, as paredes intermediárias se formam, separando completamente as duas cópias de DNA que foram replicadas. E por último, as células se separam. Dado isso, existem fases de crescimento dessas bactérias que a gente precisa entender. Por exemplo, na fase lag, que é a primeira fase, é quando não existe nenhuma alteração desse número de células, ou seja, não existiu nenhum crescimento ou nenhuma divisão. Já na fase log, esse crescimento ele começa a aumentar e começa a aparecer um número de divisão dessas células. E na última fase, que é a estacionária, esse crescimento ele já não tem mais controle, causando aí a formação de um grande número de células. E para finalizar, eu trago para vocês esse conhecimento bônus, que a gente vai compreender melhor como acontecem as fases que eu falei anteriormente durante a curva de crescimento bacteriano, na imagem a seguir. Como a gente pode ver na imagem, em primeiro momento, na fase lag, vai haver atividade de preparação intensa para o crescimento da população, porém, ainda não vai haver um aumento. Na segunda fase, que é a fase log, inicia o aumento dessa população devido à reprodução por fissão binária, como eu já expliquei anteriormente. Na terceira fase, que é a fase estacionária, é o período de equilíbrio, onde as mortes microbianas vão se equilibrar com a produção de novas células. E na quarta fase da curva de crescimento, vai haver a fase de morte, onde a população vai decrescer em uma velocidade considerável, levando à morte daqueles micro-organismos. O metabolismo e o crescimento microbiano fica por aqui. Esperamos ter te ajudado. Até mais!